Olá, meus caros, professor Murilo Gutierrez. Vamos iniciar na aula de hoje um tema muito importante, de grande repercussão no âmbito do direito, que é falar sobre positivismo jurídico. Bom, preliminarmente, né, antes de nós falarmos sobre isso, nós temos que contextualizar. Nós vimos na aula passada acerca do positivismo, né, que era um direito fundado em leis divinas ou na racionalidade, na consciência humana. E havia um déficit muito grande de certeza, né, de previsibilidade, gerava uma série de questionamentos. Né? Vide aí o nosso vídeo que nós gravamos aí sobre o justnaturalismo. Né? Então nós tínhamos lá physis e nomos, né, com a preponderância das leis da natureza, physis, né, nomos, né, norma convencional, né, do direito. Então, o que eu quero traçar hoje, pelo menos, é uma linha introdutória acerca do que vem a ser o positivismo. O positivismo é um movimento filosófico do direito que foi uma resposta ao justnaturalismo, né, justamente visando combater aqueles problemas que nós falamos, né, que trazidos pelo, pelo justnaturalismo, né, aquela aspiração divina, uma aspiração a partir das consciências humanas, né, que havia uma dificuldade muito grande de se saber qual era a fonte, né, de quais seriam esses direitos superiores, né, a partir de qual perspectiva. Havia uma imprecisão muito grande, ambiguidade, né, como nós falamos. A dificuldade muito grande de se investigar, né, as origens, né, o porquê, e uma variabilidade muito grande do que vem a ser justiça, né, então conceitos muito imprecisos e que propiciavam, né, uma abertura muito grande conforme os valores do intérprete. Né. Então, e fugia de um dos alicerces do direito, que é a questão do monopólio do Estado. Então, e também aquilo que nós conhecemos hoje, que é um direito codificado, né, um direito escalonado, então isso não existia no justnaturalismo. Então, a resposta que nós tivemos foi justamente tentar combater isso por meio do chamado positivismo jurídico. Né? Então é disso que nós vamos apresentar aqui, nas primeiras linhas. Depois nós vamos falar de vários movimentos positivistas, positivismo inclusivo, exclusivo, conforme a percepção da moral dentro do direito ou fora do direito. Vamos falar de vários autores importantes, como Kelsen, como Herbert Hart, como Norberto Bobbio, Ferraioli também, autores mais contemporâneos, como Shapiro, né? Então, nós vamos trazer aqui uma série de linhas de pensamento que são bastante interessantes. Mas como há um grau de complexidade razoável, né, eu vou fazer de forma bem devagar, bem tranquila, passo a passo, para que a gente não tenha tanta dificuldade ou que as dificuldades sejam limitadas, sejam minoradas, tá bom? Então, vamos começar hoje então com a primeira aula sobre as linhas introdutórias, as vigas mestras do positivismo. Depois nós vamos falar das suas variações e vamos fazer o estudo pormenorizado de cada vertente. Tá? Então, na aula de hoje, mais essas são as linhas gerais do positivismo. Bom, eu separei aqui duas linhas de raciocínio para a gente mentalizar. Primeiro, falar sobre a nomenclatura, né, que é uma questão bastante elementar. Depois, obviamente, o mais importante, as ideias, né, inerentes ao positivismo jurídico. Pois bem, o positivismo jurídico também é conhecido como positivismo, né? Assim como nós falamos lá do direito natural, ou naturalismo. Então, isso aqui é um contraponto, né, essa vertente. Então, nós podemos utilizar as duas visões, o positivismo jurídico ou o positivismo. Então, tanto faz uma nomenclatura ou outra. E trabalha justamente com a ideia, por que é chamado de positivismo? Que é a ideia do direito positivado, o direito posto, né? O direito convencionado.
Então, e não o direito como uma fonte divina, um direito como uma fonte do Estado, né? Um direito como uma fonte do pacto social, do contrato social em sociedade, né? Obviamente. Então, vamos traçar então algumas vigas mestras, algumas ideias do que vem a ser então o positivismo jurídico. A primeira coisa, a primeira questão importante para a gente ressaltar é que há uma distinção, uma separação entre direito e moral. A esfera dos valores éticos e morais estão alheios ao direito. Então, essa completa separação entre direito e moral foi justamente uma das respostas que se buscou o positivismo, né, quando da sua busca, né, da sua autonomia para o direito. Então, entendeu-se que não se poderia incluir dentro do direito a moral, né? Então, essa foi uma primeira perspectiva, né, acerca do direito positivado, né? Então, essa separação entre direito e moral é um dos primeiros elementos fundamentais acerca do positivismo. Ainda, nós temos a formação de um ordenamento jurídico de origem estatal, e não de origem divina, não de origem da consciência dos homens, mas sim algo positivado por meio dos pactos sociais, por meio de uma fonte estatal. E hoje a gente conhece, né, por meio da chamada separação dos poderes, e que nós temos a origem do direito por meio do advindo preponderantemente do poder legislativo. Então, essa origem, né, é bastante interessante para a gente elucidar o que vem a ser, então, o positivismo. Então, só se fala em sistema positivado ou positivo se houver a formação de um ordenamento jurídico próprio. E esse ordenamento jurídico, obviamente, ele tem que ser composto por regras postas, regras positivadas dentro desse ordenamento jurídico. E ainda, como se não bastasse, ele tem que ter um sistema escalonado de normas, com uma norma superior, uma norma fundamental, que é um fundamento de validade das demais. Então, quando a gente fala em ordenamento escalonado, né, vamos falar bastante ao longo do nosso curso aqui, que é a ideia da metáfora da pirâmide, né, que nós temos a Constituição Federal no ápice do ordenamento jurídico, nós temos as leis, né, no seu logo abaixo, e depois ainda aqui, né, na base da pirâmide, os atos administrativos ou atos infralegais também, tá? Eu não estou conseguindo aqui desenhar direito, mas enfim, saiba que aqui nessa base da pirâmide são os atos infralegais. Então esse escalonamento, né, é uma ordem hierarquizada que é inerente à racionalidade do sistema jurídico, né? Então é bastante importante você ter essa perspectiva acerca do direito positivado, do direito positivo. E muito interessante, né, que apresenta também uma estrutura que é chamada de subsunção, em que há uma premissa maior e uma premissa menor. Né? Há autores que falam que a premissa maior é o direito, a premissa menor é o fato, mas enfim, você tem que ter. Quando se fala em subsunção, você tem que ter a seguinte perspectiva, de que nós temos um fato e esse fato tem que se amoldar a uma hipótese de incidência legal, uma previsão legal no ordenamento jurídico. Então faz-se a análise que a gente chama de subsunção. Então, subsunção, subsumir, né, que é o enquadramento daquele fato no ordenamento jurídico. Então, esse sistema escalonado de regras positivadas buscou tentar prever também o maior número de normas possíveis para se amoldar às inúmeras hipóteses fáticas, as inúmeras circunstâncias fáticas previstas na sociedade, né? Como um contrato, como a prática de um crime, como previsão de herança, previsão de direito de propriedade, né? Então, era esta a lógica, né? Você tem a descrição de uma hipótese de incidência, né, de um fato que é prevista a repercussão jurídica daquilo no ordenamento jurídico, né? Então, essa é uma ideia bastante elementar, que é a ideia da chamada subsunção. Então, você está diante de um fato, aconteceu um fato no ordenamento, na sociedade, você vai tentar enquadrar aquele fato em alguma norma do ordenamento jurídico.
Então, esse é o trabalho que se faz de subsunção. Há uma premissa maior, né, que é o fato, e a premissa menor, o direito, e aí você vai chegar numa conclusão que é a consequência jurídica. A gente vê muito isso em direito penal, né? Por exemplo, lá o Código, o artigo 121 fala matar alguém, né? Verbo matar e o complemento alguém. Subtrair, verbo coisa alheia móvel, né? Que é do furto. Enfim, a tarefa de subsunção é justamente você averiguar um fato ocorrido e amoldá-lo num tipo legal, que é uma que a gente chama de análise da tipicidade, né, que é o enquadramento daquele fato no ordenamento jurídico, se ele se enquadra ou não em alguma hipótese prevista em lei. E por fim, né, é uma outra questão importante, caso se verifique que não há um enquadramento legal, aquele fato é um fato, entre aspas, atípico, né, ele não está previsto no ordenamento jurídico, até porque o legislador não pode prever tudo, né, então aí nós vamos ter uma abertura para os chamados, para a chamada discricionariedade, né, que é como se fosse um arbítrio, né, por parte do magistrado, uma margem de liberdade, um incondicionamento. O juiz, né, ele não está condicionado a nada, porque não tem a previsão normativa. Então, caso aconteça essa ausência de previsão normativa, que a gente chama aí também de casos difíceis, né, ou de hard case, porque você não encontra dentro do ordenamento uma hipótese de incidência que vá solucionar aquele caso. Então, você transfere essa prerrogativa de solucionar ao magistrado. Uma questão interessante. Quando a gente fala aqui de regras positivadas, nós estamos falando do império da lei, né? Ou seja, é uma prerrogativa do legislador de prever as consequências jurídicas dos fatos ocorridos na sociedade. Caso a lei não preveja aquele fato, caso seja o que a gente chama de fato atípico, né, que não há enquadramento legislativo, aí você transfere isso para o magistrado decidir de forma discricionária, ou seja, de forma, se pegar lá na etimologia da palavra, né, o que é discricionário, né, é sem condições, de forma incondicionada. Ela fala também de arbitrário, né, de forma livre, né, ele vai decidir de forma livre, basicamente. Então, mentalize essa ideia que nós vamos falar muito sobre isso. Isso aqui é uma das críticas pesadas que se recaem sobre o sistema do positivismo jurídico. Ok? Então vamos continuar, vamos fazer uma análise agora acerca de duas vertentes importantes que eu vou apresentar agora e nós vamos fazer os desdobramentos, o aprofundamento ao longo das próximas aulas. Tá? Lembrando que hoje é uma aula mais introdutória, uma aula de apresentação sobre esse tema. Bom, uma primeira perspectiva acerca do positivismo é o chamado positivismo legalista. Legalista, em que há um primado da lei. Ele é chamado de legalista por ter ali, né, como sua perspectiva, né, a lei em si, né, o que não está previsto na lei não está no mundo do direito. Então, e também conhecido como positivismo exegético. Por quê? Porque ele é advindo da escola de exegese na França. Então, por isso que é chamado de positivismo exegético, por advir da França, né, no século XVII para o século XVIII. Nós tivemos a edificação dessa escola de pensamento, também conhecida como uma escola de pensamento, em que partia-se da perspectiva de que o ordenamento jurídico ele por si só basta. E só há a percepção de direito, né, só se fala em direito aquilo que estiver previsto em lei. O que não está previsto em lei não é direito. Então, reparem a questão da separação entre direito e moral. Né? Então, só se fala em direito. É aquela ideia até que eu até brinco com os meus alunos, falando, olha, é aquilo que a ideia que o leigo tem de direito, né? Está previsto em lei, né? É um direito legalista, né? Então, e que muitas pessoas lá no senso comum têm essa visão. Então, e eles tinham como uma vertente, né? Até tem
uma origem histórica aí bastante interessante. O que surgiu na França, né? Porque foi fruto ali do Iluminismo, da Revolução Francesa, e buscou-se ali, né, a partir foi também a época do Código de Napoleão, né, então, e eles tinham como ideia de que, olha, é possível a gente edificar um ordenamento jurídico perfeito, um ordenamento jurídico completo, né? E o papel do magistrado, eles tinham uma grande desconfiança dos juízes. Eles não confiavam nos juízes de forma alguma. Então, eles tinham uma visão de tolher a atividade do magistrado, a atividade criativa de direito. Ele não podia criar o direito. Ele seria um juiz meramente declarador do direito que tinha sido positivado pelo legislador. Ou seja, quem tinha a função primordial de dizer o que era o direito era o legislador, por meio da lei. E aos juízes competia apenas declarar o conteúdo da lei, que já tinha sido previamente edificada pelo, pelo legislador. Então, até utilizava uma frase muito forte que era o chamado juiz boca da lei, bouche de loi, né? Muito interessante, bouche de la loi, mais especificamente. Então, em que ele iria aplicar o direito ao caso concreto sem que pudesse ter qualquer interferência subjetiva ou interferência acerca dos seus valores pessoais. Então, isso era totalmente vedado, né, por essa escola. Então, lembra que eu disse, eles tinham uma grande desconfiança. E vamos fazer uma breve digressão histórica. Nós tínhamos lá o rei Luís XIV, né, que dizia lá o l'état c'est moi, o Estado sou eu. Nós tivemos o advento da Revolução Francesa, que culminou ali com a edificação do constitucionalismo moderno, né, que visou a separação dos poderes, visou a consagração de direitos fundamentais. E como era uma época de muito arbítrio, ou seja, o rei dizia l'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu, em que o rei legislava, o rei julgava, o rei administrava. Então, esse movimento, né, após a Revolução Francesa, visou também e principalmente conferir segurança jurídica, né, e proteção ao direito de propriedade e ao direito de liberdade. Tanto que nós tivemos a partir daí o advento do Estado liberal, né, que é um Estado que visou criar regras para impedir a atuação do Estado, para criar impedimentos ao Estado, um Estado abstencionista, um Estado que deve se abster, deve respeitar a liberdade das pessoas, dos cidadãos, né? Então, nós temos que lembrar isso, né? Esse fator é muito importante. E a escola de exegese, né? Os exegetas, né? Então edificaram esse sistema, ou pelo menos na pretensão, né? Uma pretensão de ter um ordenamento jurídico completo, um ordenamento jurídico perfeito que pudesse prever todas as situações do dia a dia. Nós tivemos logo ali, salvo engano, 1804, né? O Código de Napoleão, né? E hoje a gente vê lá que os códigos civis, né, ao longo do mundo, eles são, pelo menos as de raiz europeia, eles são bastante extensos, né, com mais de 1000 artigos. Nosso Código Civil é um código de 2000 artigos, né, um pouco mais, né? Então ele busca de tratar de todas as relações jurídicas possíveis, né, do nascer ao morrer, né, trata ali de contratos, direitos da personalidade, direito das obrigações, direito de propriedade, responsabilidade civil, direito de família, sucessões, né, por isso que eu falo do nascer, que eu falo do direito do nascituro, né, e até ao morrer, que é a parte le mort saisif le vif, né? Ou seja, a partir da morte se transfere a herança aos herdeiros. Enfim, buscou-se então criar um código extremamente detalhista que visasse prever então todos os âmbitos sociais, né, e regular isso, né? Então, o grande propósito ali era de superação do chamado direito natural, né? Então, que não era um direito fundado na moral. Eles não queriam um direito fundado na moral. Porque se fosse fundado na moral, nós estaríamos dando poder
discricionário aos magistrados, que são os decididores, né, os sacerdotes do direito, que visam a conferir sentido, né, aos textos normativos. Então, buscou-se aí, né, limitar, ou cercear, né, esse âmbito de atuação dos magistrados. Por isso que eles eram chamados de juízes boca da lei. Eles não tinham margem para interpretar, não tinham margem para inserir ali dentro suas interferências subjetivas, né? Então, meus caros, obviamente que se impediu ali que se fosse feito juízos morais, né? Obviamente isso estava totalmente fora de cogitação. Então, por quê? Lembrem-se, a partir do advento da Constituição Francesa, pós-Revolução Francesa, é, nós tivemos ali como valores fundamentais liberdade, propriedade e segurança jurídica. Então, para que a gente tivesse, de fato, segurança jurídica, nós tínhamos que esmiuçar, né, o âmbito de atuação de cada direito, e de modo a impedir que os magistrados pudessem fugir daquela moldura, né, que fosse previamente elaborada pelo legislador, né? Então, essa foi uma grande ideia, né? Uma ideia bastante importante, né? Então, de visar também combater esses chamados juízos morais, e que o juiz só tem a função de aplicar a lei, e a lei elaborada, obviamente, pelo legislador. Tanto que se falava que a questão do direito naquela época era um primado da lei, ou seja, se tinha algum poder que tinha alguma preponderância naquela época, era o poder legislativo. Hoje se fala, né, no constitucionalismo contemporâneo, que nós temos uma supremacia judicial, né, que eu até postei, depois se vocês puderem, postei um videozinho provocativo lá na página que eu tenho sobre direito constitucional aberto, né, no Instagram. Depois se vocês puderem dar uma olhada lá, a página do Instagram chama Direito Constitucional Aberto. E lá eu postei um videozinho curto de 10 minutos que eu falei sobre juristocracia, justamente que é a supremacia judicial que por vezes, e não raro, acaba às vezes atropelando os limites impostos pela própria Constituição. Mas enfim, isso é o atual, né? Aquela época, né, nos 1800, né, então nós tínhamos o primado da lei, então a proeminência do legislador sobre os juízes. O direito era um direito ditado pela lei, pelo legislador, e não pelo juiz. O juiz ele não tinha margem de atuação, e ele não poderia se valer de juízos morais, como eu disse aqui, como eu coloquei aqui para vocês. Então, e falar de âmbito jurídico, juridicidade, isso era um produto social, né, convencional, por meio obviamente, do parlamento, do legislativo, e, obviamente, externo à moral. Então, se a gente tivesse aqui, ó, eu vou pegar aqui os círculos, né? Não é um diagrama de Venn, né? Mas então nós podemos colocar aqui, mas faz de conta que são círculos, né? Eu desenhei muito mal. E aqui nós temos o direito, vou pôr de D, e aqui nós temos a moral. Então são esferas totalmente separadas, né? Então isso aqui é um ponto muito importante, né? Uma das ideias embrionárias, né, desse chamado positivismo legalista ou exegético é a completa separação entre direito e moral. São esferas totalmente distintas. Ainda mais se estivermos falando de religião, né, poderia ser interpretado até como uma esfera privada, né, religião. Então isso não poderia ser utilizado como fundamento jurídico para nada, né? Mas é claro, meus caros, nada está alheio a críticas, né? Então, nós tivemos aqui alguns problemas que foram detectados, né? Então, eu trouxe aqui para a gente debater. Primeiro, o legislador, por mais que ele se esforce, ele não é clarividente, ele não tem bola de cristal, ele não pode prever todas as situações do dia a dia, né? Até hoje isso é assim, né? Então, eu até brinco lá com os meus alunos de direito processual, né? A gente vai falar lá sobre as provas no processo, né? Nós temos provas típicas e provas atípicas, né? Nessa mesma linha de raciocínio, né? Provas típicas que são aquelas previstas em lei, mas tem uma abertura para provas atípicas que são aqueles meios de prova que o legislador não previu e nem vai prever,
tem um avanço da tecnologia tão grande, né? Eu até brinco com eles, olha lá, procura o WhatsApp aí no seu código, vê se tem no código a previsão do uso do WhatsApp, vê se tem a prova de satélite aí. Não tem. O legislador ele não consegue prever. E a todo momento nós estamos nos lidando aqui com avanços tecnológicos, provas digitais, com inteligência artificial, e obviamente ganhou muito mais dinamismo e o legislador não vai conseguir prever, né? Nós estamos aí vivendo esse movimento aí do Covid-19, que também está revolucionando tudo, tá ruindo todas as estruturas, inclusive jurídicas, está tudo tendo que ser revisto, né? Então, mas para que a gente possa rever o direito, a gente tem que conhecer as bases, né? Então, tá aí também uma importância grande da gente começar a trabalhar as origens para a gente poder, primeiro, detectar os problemas para depois tentar buscar as soluções. Então, um dos problemas detectados, né, de falar o juiz boca da lei, o juiz que apenas declara a lei, mas e quando a lei não existir? E quando a lei não prevê uma determinada situação? O que fazer? Né? Então, aí que começa também a abrir-se a caixa de Pandora e todos os males, né, começam a aflorar. Então, uma das soluções aqui é dar margem então para o juiz, né? Já que há uma proeminência do legislador em ditar o direito, mas caso o direito não tenha solução, caso o direito não tenha previsão, aí vamos tentar completar o direito com os princípios gerais de direito, com os costumes, né? Enfim, com precedentes, né? Se tivermos, enfim. Equidade, né? Lembra da ideia de equidade? Que é inerente à igualdade, proporcionalidade, razoabilidade. Então, é um ponto bastante interessante aqui para a gente mentalizar. E podemos estar diante também, às vezes, de contradições, né, incompatibilidades, dispositivos que entram em colisão. E aí, como fazer? Como solucionar? Né, nós vamos até ver, depois, fiquem atentos, aí não vamos falar bastante sobre o Bobbio, Norberto Bobbio. Norberto Bobbio tem alguns critérios de solução de conflitos de normas que é muito interessante, que até hoje é muito falado. Vocês vão identificar a fala do Bobbio dentro dos livros de vocês, você estudando em ED, Introdução ao Estudo do Direito. Né? Às vezes nem sempre os livros dão os créditos ao Bobbio, né? Foi ele que edificou. Mas enfim, vocês vão identificar isso, né? E então esse era um problema. Então, primeiro, incompletude do sistema, às vezes as normas entram em colisão, não é? E essa colisão é normal de acontecer, né? O legislador ele também, o emaranhado de normas é muito grande e é muito difícil de se prever todas as situações. Então, nós vamos cair aqui na chamada antinomia. Então, essa incompatibilidade ou contradição de textos, né, de dispositivos legais, a gente chama isso de antinomia. Né, e a ausência de lei, né, o ordenamento incompleto, a gente chama de anomia ou lacuna. Anomia ou lacuna. É uma dos nomes, né, caso você queira se valer de linguajar técnico. E é claro, né, nós estamos falando de palavras, né? Palavras têm sentidos, né, possíveis, às vezes é polissêmico, né, e a gente pode cair na ambiguidade, né, na dubiedade, na chamada possibilidade de dupla interpretação, ou de mais de uma interpretação. Então, e a tarefa do intérprete desvendar o sentido, o conteúdo e o alcance dos textos normativos. E quando o texto normativo ou o texto normativo é polissêmico, né, comporta mais de um sentido. Então aí nós vamos nos deparar com problemas em que, lembre que eu brinquei com vocês, o sacerdote do direito é o magistrado. Então nós transferimos aquela brincadeira que eu faço com vocês, né, nós portamos isso lá do direito canônico, né, em que há um texto e nós temos o intérprete, né, o texto sagrado, né, que na religião a Bíblia, a Torá, né, o Alcorão, né, e nós precisamos, para extrair daquele texto a norma, nós precisamos de interpretar, né, extrair ali o sentido, o alcance, né, como eu estava falando, e o conteúdo. Então nós precisamos de interpretação que está sempre aberta aos contextos. Então, e se houver uma variabilidade de contexto que não tivesse sido pensada pelo legislador?
Aí nós vamos transferir para quem decidir. Não é a lei que vai decidir mais, não é o legislador quem vai decidir. O juiz não vai declarar se não há uma hipótese prevista em norma, né? Ele vai criar. Então é aí que a gente chama de origem da discricionariedade, né? O berço da discricionariedade começou aí, porque a gente não consegue prever todas as situações. E aí nós transferimos, né, a tarefa de dizer o direito ao juiz. Bom, meus caros, traçado então as premissas, né, do positivismo, que foram essas que eu mencionei com vocês, eu vou trazer um esboço daquilo que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Uma sequência, praticamente, tá? Então, vamos trabalhar os positivistas, né, o estudo dos positivistas, e primeiro que nós vamos falar é o Hans Kelsen. O Hans Kelsen é um dos autores mais estudados, né, quando se fala em direito. Ele tem uma obra magnífica, né, muito estudada, chamada Teoria Pura do Direito, e justamente afirma que o direito é aquilo que está positivado, né, e qualquer fator alheio ao direito, ao que estiver positivado na norma, ele não é direito. Então, essa teoria dele é chamada de positivista normativista, que ele faz justamente essas críticas que eu falei, né, na aula, no slide passado, né? Ele denuncia a ideia de que o ordenamento jurídico é incompleto. Ele fala que falar de juiz boca da lei é um projeto inviável, né? Não tem qualquer tipo de viabilidade, justamente porque não é possível termos um ordenamento completo. Se não é possível ter um ordenamento completo, como que o juiz vai ser boca da lei? Né? Por vezes, não raro, ele vai dizer ter que solucionar casos concretos que não tem a previsão normativa. Então, justamente por causa desse também outro problema normativo, que é o problema inerente a qualquer texto, né? Que são as ambiguidades, as antinomias, que eu acabei de mencionar, as lacunas. O Kelsen ele questiona muito isso, né? O juiz ele não apenas, ele não só ele aplica a lei posta, né, pelo legislador, mas também ele tem uma função de criação do direito. Então, daí se falar do positivismo legalista, né, que é totalmente inviável. Então, se o juiz cria, então não é só a lei que é a fonte do direito, né? Então, e ele vai ter margem de liberdade, se não há norma que traça as balizas, que traça a moldura, né? Então o magistrado ele vai ter liberdade. Ele também ele combate os chamados juízos morais, né? Então, e o positivismo dele é chamado positivismo normativista. E nós vamos então ver na nossa próxima aula, então já fiquem atentos que eu vou colocar positivismo normativista, né? Eu vou colocar o nome do Hans Kelsen, que vai ser o objeto do nosso estudo. Eu lembro que na minha graduação eu tive que ler no primeiro período o livro dele inteiro, né? Teoria Pura do Direito. Eu fiquei bastante traumatizado. Tive que ler a versão portuguesa, né? Nem a versão traduzida para o português brasileiro, era o português de Portugal. Enfim, por primeiro período ter que ler a obra dele, né, sem um alicerce, né, foi bastante complicado. Então eu vou tentar traduzir aqui para vocês as principais linhas de raciocínio dele. Tá? Não vou pedir que vocês leiam, mas caso vocês queiram, a obra dele é uma obra clássica, uma obra multicitada. Né? Todos os juristas que vão se debruçar sobre um estudo mais aprofundado do direito se valem dos ensinamentos do Kelsen, por mais que eles já estejam superados. Bom, depois que falarmos de Kelsen, né, eu vou trabalhar com vocês um outro autor que eu gosto muito, que é o Herbert Hart. Né? Ele é bastante influente, bastante citado, ele tem umas ideias muito bacanas, ele já admite, né, a influência de valores morais, porque se você tem a abertura para o juiz dizer o direito, o juiz ele carrega fobias, ideologias, ele carrega valores, né, formação. Então é impossível falar em separação completa entre direito e moral. Então, e ele também tem uma estruturação do direito muito interessante, que ele trabalha, normas primárias, né, que fixa dever ser, e normas secundárias, né, norma de estrutura,
que aí dá até uma abertura para a gente falar até de direito processual, né? Bastante bacana a visão do Herbert Hart, no livro dele chamado Conceito de Direito. É muito bacana, dos positivistas o Hart é meu preferido. E nós vamos falar também de um autor muito influente, até comentei no slide passado, e os professores de direito, de introdução ao estudo de direito falam muito dele, né? Ele tem duas obras muito influentes, né, muito importantes, que é o Teoria Geral das Normas e Teoria do Ordenamento Jurídico, que depois ele condensou numa obra só chamado, se eu não estou enganado, Teoria Geral do Direito. Tá? Mas são duas obras autônomas, você encontra essas duas, né? Então, brevemente eu vou postar também uma explicação sobre a teoria positivista do Norberto Bobbio. Ele já traz critérios, né, de solução das antinomias, então é muito interessante a visão trazida por eles. E até hoje, praticamente, os juristas todos se valem dos critérios de conflito de normas, né? Conflitos reais, conflitos aparentes de normas. Então, não deixe de assistir a aula sobre o Norberto Bobbio, que vai te permear. Todos eles, né? Todos eles são muito importantes, mas o Bobbio, sem dúvida, ele que está mais arraigado aqui nos manuais que vocês vão estudar de direito. E eu quero também trabalhar aqui com vocês um autor que eu reputo muito importante, especialmente para quem gosta de direito penal, né, que é o Luigi Ferrajoli, o Ferrajoli, né? Então, cada um pronuncia de uma forma, Ferraioli, né? Eu falo Ferraioli. Ele tem uma obra magnífica chamada Direito e Razão, que ele tenta fazer uma análise estrutural e condensar as principais ideias, né, do positivismo jurídico. E ele tem um enfoque muito grande na área de penal, de direito penal e de processo penal. Depois ele publicou uma coletânea, né, de normas, tem vários livros, né, um chamado Garantismo também, específico, e o outro chamado Principia Iuris, né, que é muito interessante, que também é muito citado, né, pelos filósofos do direito. E uma obra específica, um livro fininho, né, que ele faz um aparato geral sobre a teoria dele do garantismo, que ele edificou aqui, né, na obra dele Direito e Razão. Só que a obra dele Direito e Razão é uma obra bastante extensa, de quase 1000 páginas. Né? Essa obra aqui, Garantismo, é uma obra menor, de 100 e poucas páginas, que é meio uma síntese das suas ideias. Né? Claro que ele fez alguns acréscimos, né, tendo em vista as críticas que ele recebeu, né, quando do estudo do Direito e Razão. Bom, o professor Ferraioli, italiano, vivo ainda até hoje, muito influente, direto a gente vê posicionamentos, né, dele na área da filosofia do direito e do direito penal. O Norberto Bobbio, também outro italiano, mas falecido em 2004. Né, Herbert Hart era inglês e o Hans Kelsen, austríaco. O Hans Kelsen ele é muito influente também em direito constitucional e ele é considerado também um dos o mentor, né, do chamado controle concentrado de constitucionalidade. Vocês vão ver lá em direito constitucional também falar muito do Hans Kelsen, porque ele foi esse mentor, né, como eu disse, do modelo de tribunal constitucional, em que tem a prerrogativa de fazer o controle de constitucionalidade das normas, justamente da análise da viabilidade das normas face à Constituição, da compatibilidade. E o Brasil adotou o modelo kelseniano, né, de tribunal constitucional, que é concentrado no Supremo Tribunal Federal, quando é o parâmetro de controle é a Constituição Federal. Temos também o Tribunal de Justiça, quando o parâmetro é a Constituição Estadual. E também o Brasil adotou o modelo americano, né, que é o modelo de controle difuso. Então, os dois modelos o Brasil adota, que é o modelo europeu, que é o do Kels, do Tribunal Constitucional, que a análise é concentrada no tribunal, e a análise é feita em abstrato, da lei em abstrato, né? E temos também o controle difuso, que é o modelo americano. Então, vocês vão voltar a ouvir falar bastante do Hans Kelsen, também no estudo do direito constitucional. Ok? Então,
Nos aguarde aí na nosso próximo encontro, então vai ser falar sobre justamente ele, Hans Kelsen, e o chamado positivismo normativista. E lá eu vou explicar por que ele é chamado de normativista. Tá bom? Muito obrigado e até lá.